Boa noite, galerinha. Tudo certo aí? Todo mundo ouvindo? Como é que tá o áudio? Tem bastante gente na aula. Alana, Bruno, Gabriele, Joana, Cassandra, Luandra, Marcos, Matheus. Tudo certo? Tranquilinho? Estão me respondendo aí, por favor. Cá estamos nós. Muito bem. De quem cá está na aula, dona Joana, alguém tem dúvida em relação à unidade curricular à distância? Meu Deus, Joana, corre que não vai dar tempo, criatura. Como assim nem começou a fazer a disciplina? Dá uma olhada lá, abre lá, dá uma olhada no calendário, corre atrás. O prof não tem acesso ao calendário, não sei quando que começou, quando que termina, mas não deixa pra última hora, tá, Joana? Por favor, ela não é difícil, precisa um pouquinho de organização, um pouquinho de leitura ali de vocês em relação aos exercícios, mas dá pra fazer bem de boa, tá? Por favor. O que acontece, né, Marcos? Termina dia 21, mas tem que olhar o calendário porque se encerra dia 21, semana que vem, daqui a pouco já tá abrindo as recuperações. Ah, depois da recuperação, tá. Então tá, tudo bem. Então vocês têm uma semana aí ainda pra fazer as atividades, tá, gente? Por favor, não deixem pra última hora, tá? Aproveitar então, assim, que vocês estão fazendo. A Luana colocou no grupo ali mais cedo que ela estava com dificuldade para entender a questão dos tipos de arquivo. Arquivo em prosseguimento, arquivo ativo temporário, arquivo inativo intermediário e arquivo morto permanente, né? Então, assim, vou explicar para vocês bem rápido, bem sucinto, bem fácil da gente entender, tá? Arquivo de prosseguimento, aquilo que está em cima da mesa de vocês, tá? Aquilo que vocês estão trabalhando, que vocês estão fazendo naquele momento, é um arquivo de prosseguimento, está em cima da mesa de vocês estão trabalhando, vocês precisam dar continuidade daquilo, é um arquivo, um documento, algo que vocês, uma apostila que seja, que vocês usam para tirar dúvida de alguma coisa, tá? Arquivo ativo temporário, é algo que está na primeira gaveta de trabalho de vocês, tá? Então vocês usam ele ali para fazer uma tarefa, para consultar alguma coisa dentro do mês, tá? Então eu acho que alguém citou lá sobre a questão da folha de pagamento, né? Então assim, a folha de pagamento, ela é um arquivo em prosseguimento quando a gente está trabalhando a folha. Então você pensa assim, dia 30, 1º e 2 eu estou trabalhando na folha. Então é um arquivo em prosseguimento. Então estou consultando ali o que o funcionário teve de falta, estou olhando para o registro de ponto dele, é um arquivo em prosseguimento. Estou olhando o que o funcionário tem de desconto de plano de saúde, de plano odontológico, de algum outro tipo de benefício que a empresa tenha. Estou olhando os relatórios lá dessas empresas, são arquivos que estão em prosseguimento. Estão em cima da minha mesa, eu estou usando para fazer a folha. Eu encerrei a folha. Guardei esses arquivos na primeira gaveta. Eles são ativos temporários, tá? Porque daqui a pouco eu vou dar uma verificada, vou dar uma atualizada, vou corrigir a folha, vou mandar para um colega, para um diretor, para alguém da empresa avaliar aquele arquivo, ver se está tudo certo com a folha de pagamento, se a gente não cometeu nenhum equívoco, tá? Então pode ser que eu precise buscar esses arquivos de novo e retomar algum conhecimento ali, verificar alguma coisa, por isso que eles são ativos temporários, então eu posso ainda estar buscando eles, certo? Encerrei a folha, dia 5, fiz o pagamento, paguei o salário da galera. Peguei esses arquivos da folha e coloquei na segunda gaveta da minha mesa. Eles são inativos intermediários. Por quê? Porque daqui a pouco, dentro do transcorrer desses próximos 30 dias...
pode ser que algum colaborador venha pedir informação para vocês. Bah, olha só, eu vi aqui que no meu contra-cheque teve um desconto de vale transporte, mas eu nunca pedi vale transporte. O que aconteceu, né? E a gente vai lá, vai pegar o arquivo da folha de pagamento dele, vai ver o que aconteceu, se a gente errou, se foi a empresa de ônibus que lançou errado, sei lá, foi a contabilidade, não sei. Então ele tá ali. Terminou o mês, eu vou começar outra folha de pagamento. Esse arquivo, ele tá lá inativo, intermediário, tá lá na segunda gaveta. Talvez eu precise dele, tá, gente? Talvez eu precise dele para buscar alguma informação da folha passada para a folha atual. Não precisei dele, encerrei a folha atual. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara, vamos pensar assim, vou pegar esse cara do mês de junho, certo? E vou levar para o arquivo morto, tá? Porque folha de pagamento, registro ponto, descontos que foram feitos do funcionário, são arquivos que a empresa precisa guardar por 20 anos. Alguns arquivos por 5 anos. Alguns arquivos são eternos na empresa. Então, por exemplo, ficha de registro do colaborador. Ele é um arquivo em prosseguimento. Quando eu estou trabalhando com ele, estou fazendo o registro do colaborador. Ele é um ativo temporário. Naqueles primeiros dias de trabalho do colaborador, fiz o registro da carteira de trabalho dele, ele já está trabalhando, fizemos integração, entregamos o uniforme, deu tudo certo, faz 10 dias, 15 dias que ele está com a gente, ele passa a ser um inativo temporário, fica ali 1 mês, 2 meses no RH, passou, né, vai lá para a pastinha do colaborador. Quando que a gente busca a pastinha do colaborador lá no inativo temporário? Quando eu preciso guardar um outro documento lá, um recibo de férias. Quando o colaborador vem buscar um uniforme novo, a gente pega a ficha de EPI dele, anota lá o uniforme que ele está levando, o uniforme que ele está devolvendo. Quando o colaborador pede para incluir um benefício ou para excluir um benefício, a gente toma nota disso, guarda lá na pastinha. Vou fazer o desligamento do colaborador. Aquela pasta que estava lá no inativo intermediário vem para o ativo em prosseguimento. É um arquivo em prosseguimento. Eu tiro ele do inativo e trago para o prosseguimento, para fazer todo o percurso de desligamento do funcionário. Desliguei o funcionário, paguei as verbas indenizatórias dele, foi, tchau, bye bye. Pego aquela pastinha, vou guardar numa caixa arquivo que vai para o meu arquivo morto. O que está ali dentro é permanente, nunca mais eu posso botar fora. Porque daqui 30 anos a Joana resolve entrar em contato com a empresa e pedir um documento dela para comprovar que ela trabalhou na empresa para poder solicitar uma situação de aposentadoria, tá? Então essas relações elas são permanentes e eternas na empresa, ok? Deixa eu ver que tem uns coleguinhas mandando mensagem no WhatsApp aqui. A Nicole pedindo para gravar, ok, estamos gravando já, Nicole. Tá, legal, bacana. Tá, turma? Então, por favor, não deixem para a última hora. Se precisar de uma ajuda, dá um grito. O Prof tenta, sempre que possível, dar um help para vocês. Às vezes, durante a jornada de trabalho, é bastante difícil. Tá? Na última semana, o Prof tá com umas demandas bem pesadas lá na empresa. Eu preciso dar conta de um relatório até quarta, que no caso é amanhã, até o final da tarde de amanhã, para quinta-feira debater com a diretoria. Mas às vezes dá para dar uma escapadinha para resolver alguma coisa para vocês, tá? Muito bem, Gabriele. Diga, Joana. E a Joana lá 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 lá. Não sei, Joana lá. Jô, não sei, tá, meu bem? Quem vai fazer contato com vocês para falar sobre esse assunto de como ficou pausar ou não o curso
é a pedagoga Juliana, tá? Ela tinha reunião hoje com a diretora da escola. Talvez elas estejam aguardando alguma definição ainda, talvez do financeiro, alguma coisa assim, não sei, tá, meu bem? Mas quem vai fazer contato direto com vocês é a pedagoga, tá? O prof não sabe e mesmo que soubesse não teria autorização suprema para conversar com vocês sobre o assunto. Beijo, amo vocês, ok? Podemos voltar para a aula? Viu? Olha aí, ó. Então tá aí a resposta da Lu. Ela disse que vai entrar em contato com cada um de vocês. Muito bem, legal, show? Turma, então assim, a gente tá encaminhando para finalizar essa unidade curricular, né, de admissão, de recrutamento, admissão e demissão de colaboradores, tá? E aí, me passou pela cabeça algo muito importante mesmo, que eu pedi para vocês lá no início do curso para que vocês dessem uma olhada, que vocês dessem uma lida, que vocês começassem a estudar, a trabalhar em cima da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, certo? Já perguntei outras vezes se vocês estão fazendo, se vocês conseguiram acesso, se vocês têm alguma dificuldade, se vocês precisam de apoio sobre isso. Alguns me disseram que nem sabem o que é, onde é que fica, como é que lê. Outros disseram que tiveram já um primeiro contato, outros disseram que estavam se aprofundando um pouco mais e tudo certo. Então o que eu fiz? Eu vou mandar logo no final da aula de hoje um arquivinho bem simples que eu fiz no bloco de notas, tá? Super simplão, assim. Que tem, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acho que tem umas 10 perguntas aqui. Deixa eu jogar pro Word aqui, que o Word tabula pra mim. Acho que tem umas 10 perguntas aqui que falam sobre admissão e demissão relacionado à CLT, tá? 11 perguntas, tá? Tem 11 perguntinhas. Então, eu vou mandar para vocês no grupo do Whats, bem de barbadinho, tá? Para vocês responderem essas perguntas, tá? Esse trabalho, essas 11 perguntas, ele será um trabalho de avaliação. É um trabalho que vai valer um dos pesos finais das notas finais da disciplina, tá, galera? Então, eu preciso que vocês façam ele bem bonitão, bem bacana, com as palavras de vocês, tá? Então, por exemplo, a segunda pergunta lá o que é tal coisa, tá? Se vocês pegar a minha pergunta do jeitinho que ela tá ali e botar no Google, o que é tal coisa, vai vir a resposta. Não pode copiar a resposta do tio Google e colar no arquivo de vocês e mandar pro prof. Quem fizer isso vai tomar um 0 bem redondo na cara, ok? Então, assim, vocês precisam ler o que tá lá e escrever com as palavras de vocês. Por quê? Porque se vocês escreverem com as palavras de vocês, não vai dar um arquivo muito grande, tá? São respostas que vocês respondem. Ah, Joana, eu não sabia que tinha resposta no Google, né, Joana? Sim, sei. São respostas que vocês respondem ali em 1 linha, 2 linhas, tá? Bem tranquilo, tá? Não precisem se assustar, não precisa correr, não precisa se apavorar, tá? Mas são perguntas que são bem importantes de vocês começarem a se aprofundar e entender um pouquinho mais, certo? Enquanto isso, eu já vou aproveitar aqui, já vou mandar no grupo do Whats um arquivo que eu preparei sobre a questão de admissão, tá? Então fala ali sobre a relação da lista de documento que a gente solicita, fala sobre os processos que a gente faz, tudo aquilo que a gente viu na aula, mas é um roteiro, tá? Um norte que vai ajudar vocês quando vocês precisarem fazer uma consulta, alguma coisa nesse sentido sobre admissão, certo? Tranquilo? Dúvidas, perguntas sobre admissão?
Prof, diga, Joana. Muito bem, Alana. Tudo sob controle da sua parte. Pô, viu, Matheus? Matei a pau, hein? Ah. Caso não queira cumprir os 30, apenas não recebeu mês. Não vou responder, Joana, porque essa é uma das perguntas que faz parte do trabalho que vocês vão me entregar. O que acontece com o aviso? Como que funciona o aviso? Tá lá no trabalho. Aí é sacanagem, né? É sacanagem sim, né? Sacanagem seria se eu respondesse já e já deixasse pronto para vocês. E aí? O que mais, galera? Você sabe que eu tinha uma prof de inglês que a gente, quando estava em prova, às vezes a gente perguntava 2, 3 vezes para ela a mesma pergunta de formas diferentes, até que ela respondia para nós aquilo que a gente precisava saber para poder responder a prova dela. Era bem engraçado. E a gente já sabia disso e ficava fazendo isso. Tinha vezes que ela quase pegava a prova e marcava a resposta certa. A resposta é essa aqui, ó. Para de me incomodar, senta lá e vai para a próxima. Quem nunca, né, Gabi? Quem nunca? Tá? Quem não cola não sai da escola. Não disseram isso pra vocês já? E tem uma coisa muito importante. Eu conheço muitas estratégias de cola, tá, Bruno? Então sejam inovadores. Sejam inovadores. Sejam inovadores. Até nessa questão de copiar e colar do Google lá. Já peguei muito Ctrl+C, Ctrl+V de vocês aqui. Que eu não puxei as orelhas ainda, tá? Mas a gente sabe direitinho quando vocês estão copiando e colando. E é só pegar um trechinho do trabalho de vocês e jogar no Google lá que ele joga certinho da onde veio, tá? Não precisa fazer esforço nenhum para achar da onde veio a cópia do trabalho, tá? E isso é importante, tá, gente? Já vou alertar vocês. Nessa disciplina EAD, não façam isso, tá? Porque o próprio sistema da Blackboard confere se é plágio ou não, tá? Se vocês copiaram na internet de algum lugar ou não. O ano passado deu bastante problema de colega que copiou o trabalho de outro colega e a Blackboard negou lá a entrega e o cara tirou 0, tá? Deu problemão. E o cara mandou o trabalho de novo, o cara mandou 4, 5 vezes o trabalho até que reprovou, tá? Porque tava copiando o trabalho de colega. Então, atenção com isso aí nessa UC EAD, tá? Por favor. Bom, galera, então assim, ó, eu vou dar uma lida nas perguntas aqui para vocês conhecerem previamente, certo? As perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida,
sobre a pergunta, vocês já podem me falar agora, tá? Então a primeira pergunta é: o que é o seguro-desemprego e quais as regras atuais, tá? Quais as suas regras atuais? A segunda pergunta é: o que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador? A terceira pergunta é: quais os direitos do trabalhador em caso de pedido de demissão sem aviso trabalhado? Que era o que a Joana, eu acho, estava perguntando ali agora, né? A quarta pergunta é: qual artigo da CLT fala sobre aviso prévio? Como funciona o aviso proporcional? A quinta pergunta: em quais casos o colaborador pode ser desligado por justa causa? Quais os direitos do trabalhador nesse formato de desligamento? A sexta pergunta é: quais profissões têm jornada de trabalho limitada a 6 horas por dia? Por que essas profissões não podem ter jornadas maiores? A sétima pergunta: qual o prazo para o empregador executar as anotações na carteira de trabalho? Então, eu estou fazendo a admissão do funcionário, peguei a carteira de trabalho dele, em quanto tempo eu tenho que devolver a carteira? Como funciona a carteira de trabalho digital? A nona pergunta é: em quais casos o empregado tem direito à estabilidade? A décima pergunta é: em quais casos o FGTS, né, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pode ser sacado pelo empregado? E a 11ª pergunta é: quando acontece a rescisão indireta do contrato de trabalho? Tá? Então existe uma modalidade de rescisão que é a rescisão indireta, que é a rescisão indireta. Então eu quero que vocês pesquisem sobre a rescisão indireta e quando que ela acontece. Prazo de entrega. Próxima aula, terça-feira, dia 21. A gente está descrito lá no... Marcos, por favor, Marquinhos, não é 10 páginas, tá? Assim, ó, é papum, pergunta-resposta, 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 tá? Não precisa ter justificativa da resposta, introdução da resposta, conclusão da resposta, não. É resposta direta, tá? Resposta rápida. Por exemplo, sei lá, o que significa a sigla FGTS? Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tá? Se tivesse essa pergunta lá. Mas eu dizer assim, o FGTS foi criado em 1900 e não sei quando, o presidente era fulano de tal, não sei o que, não. O prof quer que vocês sejam diretos, tá? Não é que eu não quero ler 10 páginas de cada um, tá, Joana? Mas é que eu acho que realmente, se vocês fizerem de 11 perguntas, vocês transformarem num trabalho de 10 páginas, sabe lá Deus o que virá do projeto integrador, entendeu? Que é um trabalho de 20 páginas. Então vai vir 200, entendeu? Vai ser um TCC, tá? E aí vocês vão me assustar.
tá? Outra situação, tá, turma? Aproveitar para comentar com vocês aqui rapidinho. Eu tenho um balanço geral de alguns alunos que estão devendo um trabalhinho ou outro, mas é coisa pouca. E aí na semana que vem eu vou dar um trabalho geral para essa galera recuperar, tá? Não vai ser nada de arrancar os cabelos, mas é importante. Ok? Alguma dúvida ainda sobre este trabalho final aqui? Com esse trabalho, Joana, a gente fecha a unidade curricular 4, tá? A gente não fecha o trimestre, tá? A unidade curricular 4 que tende de recrutamento, seleção e integração de pessoas. Amanhã nós temos a unidade curricular 5, que é sobre desenvolvimento de pessoas, retenção, avaliação de desempenho, elaboração de plano de cargos e salários. Essa disciplina a gente ainda tem ela até o dia 12 de agosto, tá? Então a gente ainda tem mais 5 aulas, contando com amanhã, tá? Eu não vou falar, tá, Luana? Eu vou mandar direto no Whats para as pessoas que estão devendo trabalho, eu mando o trabalhinho direto no Whats. Quem não receber nada até sexta-feira, não precisa entregar esse trabalho adicional, ok? E essa acaba semana que vem, Gabi. Então tá, turminha, a aula é bem rápida, bem curta, como vocês não têm nenhuma outra pergunta ali sobre as perguntas, tá? Vou mandar para vocês agora no grupo do Whats o trabalho. Parará, 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 parará. Tá? E vou deixar o link do vídeo gravado no YouTube na sequência aí para vocês, ok? Um abraço, até amanhã, bom descanso!